Então, fazendo o resuminho, né? André Luiz está no grupo Os Mensageiros. Ele foi convidado para assistir uma palestra. O palestrante do Ministério da Comunicação estava falando para um auditório cheio de médiuns que tinham vindo para a Terra com a mediunidade e tinham fracassado. Tinham sido preparados para vir como médium, fazer um trabalho para o Ministério da Comunicação e falharam. Então, uns falharam porque não trabalhou, outros falharam porque trabalharam de uma forma não muito boa. E André Luiz está ali pegando as conversas. Aqui terminou a palestra, formaram vários grupos de pessoas conversando, né? E André Luiz está de ouvido comprido, ouvindo todo mundo. E aí o Vicente chama ele, e mesmo ele indo, atendendo o chamado do Vicente, ele vai de ouvido comprido, ouvindo as histórias, e foi o que ele contou para a gente até agora. Só que agora o Vicente chegou no Joel. Então o Vicente vai apresentar o Joel para o André Luiz. Vamos ver então a experiência de Joel, capítulo 10. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Cederam às vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e, quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo. Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. Bom, antes de entrar então no caso do Joel, interessante quando ele apresenta os espíritos, né? Um jovial, outro velhote, e a gente sempre pensou que espírito volta na umidade, mas a gente está vendo que não é bem assim, né? Então, nesse ponto nós não vimos ainda, mas tem espírito que continua como criança no plano espiritual. Eu tenho um livro da Vera Lúcia Marinzec, onde existe uma creche onde as filhas de Maria lá é um grupo especializado em socorrer crianças que desencarnaram criança e continuam como criança no plano espiritual. Bom, só isso. Então, o velhote de fisionomia simpática e tal, e ele está meio derrubadinho, né? E ele vai contar a história dele, nós vamos ver o porquê. Parece que ele tem vertigens e ele está passando por um tratamento de aplicações magnéticas diariamente. Para mim isso é passe, né? Então ele está passando por um programa, uma série de passes, e o Vicente pergunta se ele ainda tem as vertigens, tá? Provavelmente o Vicente conhece o caso dele, por isso que chamou o André Luiz. Vamos lá então. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou um melancólico sorriso e falou. Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressionou no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanha até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar, porém, muito tempo voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado? Perguntei, surpreendido. Sim, esclareceu humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi a executar o serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Olha que legal isso aí, né? Então, tá dando um eco aí. Vê que mexeu em algum botão aí que tá dando eco aí. Melhorou.
Tá dando eco. Bom, então veja que legal. O Vicente desencarnou com uma moléstia. Então, por isso que o Vicente não, o Joel, por isso que o Vicente perguntou se ele ainda tinha as vertigens, né? E essa moléstia acompanhou ele no plano espiritual. Então, ele está contando que ele foi preparado para um trabalho e depois desse trabalho, que provavelmente não deu certo, ele voltou para o plano espiritual perseguido de alucinações estranhas relativo ao passado. Mas é um passado de antes de ele, quer dizer, que seria a última vida dele, ele era Joel e fracassou. Mas na penúltima vida dele, então, essas alucinações eram de lá. E outra coisa que eu achei interessante nesse trecho é que ele teve todo um trabalho de preparação no Ministério de Esclarecimento. Nós estamos vendo os vários ministérios, e o Ministério do Esclarecimento é um dos mais elevados lá de nosso lar. Então, nesse ministério, foi feito um trabalho no perispírito dele, para ele vir com uma mediunidade mais aguçada do que as mediunidades normal, tá? Então, parece que ele recebeu um tratamento de energização, sei lá como, que vamos ver se... Não vai explicar muito bem, com certeza, mas que aguçou as percepções dele, para ele vir para a tarefa que ele foi preparado. Vamos lá. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobravam-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas benevolências. Porém, mas por que, indaguei, perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Que diz? Tornei admirado. O meu amigo compreendeu sem dificuldades. Imagine com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. Então, esse Vicente, com todo o preparo que teve, ele também tinha um cabedal de conhecimento, como ele fala, né? Então, ele estava muito preparado para a tarefa, tá? Então, não foi só por causa da sensibilidade mais aguçada, do tratamento que ele recebeu para ter essa sensibilidade, que ele voltou com problemas de alucinações. Então, ele se perdeu dele mesmo, ele ficou piradão, entendeu? Mesmo com todo o conhecimento. Então, vamos agora ver por que ele voltou para o plano espiritual desequilibrado. Vamos usar a palavra desequilibrado. Vamos lá. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa de um modo muito justo. Deixei-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. Legal, então é um médium que fracassou. Ele veio com uma mediunidade fora do normal. E ele, em vez de usar essa mediunidade fora do normal, como ele diz aí, quando recebe um tratamento desse, é porque o médium vai ter mais condições de ver todos os perigos, todas as vicissitudes que ele vai ter na vida, e ele então vai ser um bom trabalhador, porque ele tem uma mediunidade aguçada. Mas ele, no caso, usou essa mediunidade aguçada para curiosidade doentia. Então aí entra a penúltima vida, tá? A última vida era Joel. Joel com uma mediunidade aguçada, que usou essa mediunidade aguçada para pesquisar a penúltima vida do Joel. Vamos lá. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes,
que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia, interrompendo um instante a narrativa. Aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, vamos falar um pouquinho. Então, até aqui está tudo bem, tá? Ele começou a trabalhar desde cedo, assim que recebeu os primeiros chamados, e ele nesse comecinho de trabalho aí estava tudo bem, entendeu? Então, ele tinha noção que o serviço dele era de esclarecimento coletivo. Provavelmente um trabalho de escrever livros, ou fazer palestras, doutrinações, em benefício dos semelhantes, tá? Então, até aqui tudo bem. Vamos ver, então, contudo, em frente aí, o que ele se perdeu. Aos primeiros contatos com o serviço, a excitação química fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas como discos sob a agulha da vitrola. E lembrei toda a minha penúltima existência quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão por rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Então, essa sensibilidade aguçada aí foi o grande problema dele. Como ele tinha uma sensibilidade aguçada, ele, nessa excitação psíquica que ele teve aí, ele começou a recordar coisas adormecidas da vida anterior, da penúltima existência, como ele falou, tá? Nessa penúltima existência, então, conforme o Sérgio estava falando antes do começo do estudo, ele era autoridade na Igreja Católica, tá? Monsenhor Alexandre Pizarro, últimos períodos da Inquisição Espanhola. Então, nós sabemos que essa Inquisição Espanhola aí fez barbaridade, tá? E é a volúpia das grandes sensações, então embriagava os sentidos. Quer dizer, nessa penúltima vida, ele parece que tinha prazer nesse trabalho que a Inquisição fez, né? De tortura, de interrogatório, Isso daí, então, despertou nele, na vida de Joel. Isso foi como se fosse um alcoólatra que toma mais uma dose e tem aquela puta recaída, tá? Então, a clarividência não foi mais usada para o trabalho, começou a ser usada para ele rever os companheiros visíveis e invisíveis da vida antepassada. Então, com essa sensibilidade aguçada, ele foi procurar a turma dele, tá? Vamos lá. Impunha a mim mesmo a obrigação de cada um deles no tempo, fazendo questão de as fichas biográficas sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre as tarefas proveitosas e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoísta. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha de meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências.
Então, o pessoal que fez toda a preparação e que ficou do plano espiritual para dar apoio para o Joel, puxava a orelha do Joel, né, meu? Ô, Joel, essa curiosidade toda aí não tá legal. Você tá aí com essa psique evoluída, com essa mediunidade evoluída, tem um propósito de benefício do próximo, né? Mas ele não queria ouvir. Então ele começava, inclusive, ousadamente, como ele falou, fazendo interrogações para satisfazer aquela satisfação egoísta que ele tinha, entendeu? De saber do tempo que ele era da Inquisição. Então ele fugia desses companheiros, desse pessoal do nosso lar que queria chamar ele para o trabalho sério de ajuda ao próximo. Mas ele continuou nas pesquisas, tá? E não faltou puxão de orelha para o Joel. Mas o Joel só queria fazer pesquisa do pessoal da Espanha. Vamos lá ver o que deu. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios da nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber, senão das minhas descobertas pessoais. Então, trabalho a fazer tinha muito, tá? O pessoal chamava, o centro onde ele estava atuando, então era procurado por órfãos e tinha um projeto de abrigar os órfãos, ambulatório, provavelmente pessoas doentes, o ambulatório estava sendo construído, nós estamos na década de 40, tá? Não existia o SUS como existe hoje, a coisa era precária, então o centro espírita estava preocupado com isso. E serviços semanais de instrução. Provavelmente o Joel era um palestrante, um doutrinador. Então, qual o quê? Ele só queria saber das descobertas pessoais. Vamos lá. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo desde o pretérito. Nesse propósito, descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outrora eminentes em relação comigo. Dá uma paradinha aí. Então, ele acabou se afastando do evangelho, tá? Então, acontece muito quando o médium, o doutrinador, no caso, nós estamos falando de médiums e de doutrinadores. Eles acabam fracassando porque se afastam da caridade, do auxílio ao próximo, ao necessitado. Então, ele cresceu na pesquisa dele, a curiosidade doentia vai fazer ele se perder aqui então, tá? E ele só quer saber daquele pessoal que ele conheceu lá atrás na Espanha, na época da Inquisição. Então, agora ele vai começar a falar como que ele achou esse pessoal da Espanha. Vamos lá, reconheci. O senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel que me fizera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera para edificar alguma coisa de útil, transpor a lembrança em viciação da personalidade, perdi a oportunidade bendita de redenção e o estado de alucinação em que vivo. Pode ir. Então,
ele encontrou realmente o pessoal. Então, aquele grande proprietário de terra que ajudava ele lá, agora continua numa grande experiência de sacrifício individual. Ele ainda está reencarnado como proletário, inteligente, honesto, mas com muitas dificuldades, tá? Então, ele não voltou para a Terra está numa expiação, está passando por muitas dificuldades. Enquanto que o Gaspar Lorenzo, que era um inquisidor cruel, esse está reencarnado, mas está paralítico e cego. Então, nós estamos vendo aí caso de expiação, tá? Esse pessoal que estava com ele lá na Espanha, na época da Inquisição, estão reencarnados, mas processo de expiação. E esse Joel, não. Esse Joel veio com uma missão muito interessante, uma mediunidade aguçada para trabalhar. Vamos continuar para ver o que ele fala, como termina a história dele, então. Com o meu erro, a mente desequilibrada e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe de nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Então a gente vê por que o Joel tem esses problemas de vertigem, tá? Então ele está passando por um grande tratamento magnético porque ele está com esses problemas de vertigem. Foi essa lembrança do passado da vida anterior à vida do Joel. Então muitas pessoas têm essa curiosidade, o que eu fui na outra vida? Olha aí o que aconteceu. Joel foi todo preparado para um trabalho de ajuda ao próximo, se lembrou da vida passada do Joel e entrou em total desequilíbrio. Então o Joel está agora num tratamento magnético de longo tempo, então vai longe ainda. Enquanto eles estavam ali conversando, o Joel começou a sair do ar. Então a gente percebe aqui que o Vicente conhecia realmente o Joel. Então o Vicente chama o Joel. Joel, não deixa, não deixa, não deixa. Então, provavelmente, o Vicente trabalha nesse atendimento que o Joel está recebendo, esse tratamento magnético, tá? Não se entregue às impressões do passado. Por quê? Porque o Joel está saindo, indo lá na vida do inquisitor. E o Joel não está preparado ainda para as lembranças da vida do inquisitor. Então, ele fracassou por causa disso. Veio com a mediunidade muito aguçada e acabou entrando na vida antepassada, não na passada. Que na passada era o Joel e tinha uma grande obra para fazer, uma obra de equilíbrio. Mas a curiosidade mórbida fez ele vir na vida antepassada e voltou em total desequilíbrio, tá? Agora no grupo mensageiro passando por tratamento, tá? Então, o conselho do Vicente, que conhece ele, volte para o presente, esquece a vida passada. A gente, para lidar com a vida presente, não está totalmente firme, quanto mais lidar com as vidas passadas, onde a gente era bem pior do que é. Então, o Joel, na vida passada, era Joel e estava equilibrado praticamente. Mas na vida anterior, era inquisidor da Espanha. E isso daí desequilibrou completamente o Joel, tá? Terminamos, então, o capítulo 10. E aí? Bom, até agora nós vimos casos de médium que foram preparados e de doutrinadores que foram preparados, que esse Joel aí praticamente era um doutrinador, tá? Ele tinha mediunidade para ajudar ele no serviço de doutrinador, provavelmente escritor de livros, tá? Ele era para trazer a comunicação para o plano carnal, né?
quando ele fracassou. Então agora nós vamos no capítulo 11 ver o doutrinador. Belarmino era bem um doutrinador, tá? Então agora nós vamos ver que o Belarmino estava ali perto do Joel e entrou na conversa. Vamos lá. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Em muitos de nós havia zonas purgatórias de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Legal. Então, nesse começo de capítulo aqui, o André Luiz está tendo uma constatação, tá? Então, muitos de nós havia passado pela essa zona purgatorial de sombra, porque falharam, tá? Passaram por um tormento íntimo muito forte, tá? Mas o André Luiz está tendo uma constatação, assim como no caso do André Luiz, qualquer um deles que tiver um reconhecimento de como humildade, tá? A nossa pequenez, isso é um sinal de humildade. E tiver uma compreensão que nós somos devedores das vidas passadas e a gente, então, fazer como o André Luiz fez. Ok, eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda. Foi o suficiente para o pessoal ir lá recolher ele e trazer para o nosso lar. Então, o que ele está falando aqui, bastaria esse pessoal todo que está sofrendo aqui, está angustiado, reconhecer a sua pequenez e reconhecer que passou por débitos de outras vidas. Então, eles poderiam replantar essa esperança, tá? Ô, Barana, só uma perguntinha a respeito do capítulo anterior. Legal. Eu acho que foi uma inspiração que alguém passou para mim falar. E se, no caso, a mediunidade seria, então, uma punição para que a pessoa reconsiderasse tudo aquilo que ela fez de errado? Não. Eu diria que é uma ferramenta muito poderosa que ele recebeu para ele acertar débitos do passado dele. Então você veja que ele era um inquisidor na Espanha. Ele era uma pessoa perversa. Aqueles inquisidores da Espanha, eles tinham máquinas de tortura e eles queimavam pessoas como bruxas. Então eles fizeram coisas terríveis. Mas esse Joel, como ele tinha algum conhecimento, então o pessoal de nosso lar, do Ministério da Elevação, confiou nele, que achou que ele ia conseguir se dessem a ele uma ferramenta extraordinária, que era uma mediunidade muito aguçada, entendeu? Só que aqui na carne, o Joel falhou. Por quê? Porque ele tinha uma mediunidade muito aguçada que permitiu a ele ir na vida retrasada. Então, se ele ficasse com essa mediunidade aguçada só na vida do Joel, então ele perceberia toda uma condição e faria um trabalho formidável e se reequilibraria, entendeu? Mas ele usou de uma forma indevida e ele foi alertado. O pessoal que ficou no nosso lar chamava ele para o trabalho, o pessoal dos centros encarnados onde ele trabalhava chamava ele para o trabalho, mas vocês viram aí que ele esqueceu o evangelho, esqueceu caridade, ele queria saber das pesquisas, o pessoal lá da Espanha, onde é que estava, entendeu? Então, por isso que ele recaiu. Eu faria uma comparação seguinte. Você está num automóvel muito bom, indo de Ribeirão Preto para São Paulo. Aí você, quando está passando em Limeira, você recebe uma vozinha que fala assim, entra aí no Pires. Mas você quer ir para São Paulo. Mas você... vamos ver o que tem no Pires. Você entrou no Pires. Aí aquela vozinha fala assim, vai para Arthur Nogueira. Aí você vai para Arthur Nogueira, aí aquela vozinha fala assim, toca mais, vai até Mogi. Aí você vai até Mogi. Só que você precisava ir para São Paulo,
que você está fazendo? Você ainda pode ir de Mogi para São Paulo, ou sei lá de onde você foi, que a vozinha, a tentação te levou. A tentação te tirou da rota que você tinha traçado para você. Mas você sempre pode retomar o caminho que é ir para São Paulo. Só que você está perdendo tempo, você está fazendo uma viagem muito mais longa, muito mais custosa, você está gastando combustível, peça do automóvel, perdendo tempo, e você poderia ir, continuar pelo Anhanguera e ir direto para São Paulo. Entendeu mais ou menos o que é a mediunidade? Sim, A mediunidade é um automóvel formidável que ele recebeu, tá? Ele ia de Ribeirão Preto a São Paulo, zapt-zupt. Só que aquela curiosidade, aquele negócio, o que será que tem aqui no Pires? Ele saiu, ele foi para Mogi, ele foi não sei para onde, ele ainda vai para São Paulo, tá? O destino dele é São Paulo, ele vai chegar em São Paulo, mas ele está perdendo tempo, está se desequilibrando, está estragando o carro, a troca de nada, tá? Matando uma curiosidade. entendi. Vamos lá, então. Ninguém se sentia ao desamparo. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Legal. Então o André Luiz, que é um bruta de um xereta, falou assim, já escutei um monte de coisa de mediunidade. Eu queria ver agora um doutrinador. Então, para quem não tem noção do que acontece no espiritismo, a gente chama de doutrinador aquela pessoa que conversa com os espíritos, né? Então, numa mesa lá, tem 4, 5 médios dando passividade, essa pessoa levanta da cadeira e vai lá conversar, não com o médium, vai conversar com o espírito que está conversando por intermédio do médium. Então, o Vicente achou o Belarmino, está num canto lá, em palestra com um amigo. Vamos ver como é que foi, então, o encontro do André Luiz, o Vicente, com esse Belarmino. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido: com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falível? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Legal, o André Luiz se saiu bem, né? Porque esse Belarmino aí, ele não é de muitas amizades não, tá? Ele estava ali conversando, fisionomia grave, chegou o Vicente, o André Luiz, falando que quer saber da vida dele, o Belarmino já deu uma dura. Pô, quer dizer, então, que você quer saber as minhas amarguras de doutrinador falido? Aí o André Luiz saiu bem, né? Não, eu estou em aprendizado, por favor, me entenda bem. Vamos lá. Ferreira, então, esboçou um sorriso, forçado. Que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Então ele está falando que ele foi para trabalhar e trabalhou.
Então, ele chegou na casa espírita e se tornou um doutrinador. Mas ele está falando que a missão do doutrinador é muito grave para qualquer homem, tá? Que para os homens serem um doutrinador com eficácia é muito difícil, porque ele fala que o mestre da doutrinação é Jesus. Só que os homens estão muito longe de ter um procedimento amoroso como Jesus teve com as pessoas necessitadas. Com os doutores da lei, com os sacerdotes, Jesus não era muito amoroso, não. Mas com os necessitados, Jesus era. Inclusive com os espíritos, tá? Jesus tirava os espíritos, mas Jesus não maltratava. Jesus deixava os espíritos à vontade. Inclusive, uma turma que se chamava Legião, Jesus deixou eles procurar os porcos, né? Para mim não é porco animal, para mim é espírito de gente porca que eles procuraram. Então, saiu daqui, mas foi procurar gente pior, porque aqui estava em condições de ser desobsediado. Mas aqueles outros ainda precisavam da obsessão. Então, saíram daqui e foram perturbar os porcos, né? Então, a gente vê como Jesus sempre dava uma saída digna até para um obsessor, tá? Então, não tem outro caminho. Então, a gente tem que lembrar que Jesus fez o que fez porque foi o mais humilde dos humildes, tá? Jesus, na época, um carpinteiro não era uma pessoa que fazia móveis, como todo mundo fala, tá? Um carpinteiro era um grande construtor. E você vê que quando Jesus deixou a carpintaria, os irmãos, a mãe dele vieram atrás dele, porque era um negócio que dava dinheiro, e Jesus abandonou tudo. E Jesus só foi pregar, tá? Então ele fala que para um doutrinador ser bem sucedido, ele deveria seguir o exemplo de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Entende? É legal isso daí, tá? A gente tem que pensar nisso, tá? Então, o nosso exemplo é Jesus. Jesus, você quer saber como foi Jesus, o exemplo de Jesus, está no Evangelho. Sempre fazendo bem, amor, acendendo luz e ensinando a verdade. Só que ele fala aqui que nesse trabalho de ensinar os humanos, então, na crosta tem os mordomos, os cooperadores e os servos. Então, são várias classes de gente que estão aqui para ensinar. Só que o que está com essa função de doutrinador, de ensinar o amor, a compreensão, a verdade, esse daí tem que se fazer servos dos outros, tá? Vamos lá. Entende, meu irmão? Entendo, meu irmão. Assim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Dá uma paradinha aí que é legal isso daí. Então, pela conversa desse Bellarmino aí, a gente vê que ele é uma pessoa muito esclarecida. Se ele trabalhou, era um doutrinador e era esclarecido, como é que ele falhou então, né? Então ele já começa a dar uma dica aqui, tá? Conhece, tem muito conhecimento do bem, mas esquece na prática. Então, provavelmente, ele era muito bom de dizer para os outros que os outros tinham que fazer. Vamos continuar, então, no caso dele, para ver o que deu isso daí. Calou-se de novo. Pensou e prosseguiu. Faz muitos anos, saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico.
Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada, amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Olha, dá uma paradinha aí, que isso é legal, então. Então ele veio, ele se casou, uma pessoa que ia apoiar ele. Nós vimos outro caso de pessoa que veio, se casou e tinha apoio da esposa. Quando a esposa desencarnou, ele desequilibrou. Esse daqui não, esse daqui então tinha a esposa ao lado e estava tudo bem. Então ele já estava num trabalho assíduo de esclarecimento, num trabalho de evangelização, tá? De evangelho, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo. Então, em seguida com as palavras, tá? Então, fala bonito, fala bem, e o exemplo de vida que é realmente a tarefa dele, era dar um exemplo. Vamos continuar a história. 2 colônias importantes. Que nos convizinham, enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Isso é legal também, tá? Então tinha 2 colônias vizinhas, provavelmente Nosso Lar e Alvorada Nova, tá? Então eles tinham preparado uma quantidade boa de médiums para reencarnar. Só que eles precisavam de gente competente para fazer essas doutrinações, que o médium ia dar passagem, ia receber os espíritos, e quem ia conversar com esses espíritos? Então era necessário pessoas que não tinham mediunidade. Nesse caso do Bellarmino, em momento nenhum ele falou que ele era médium, tá? Ele só tinha conhecimento e era bom de conversar com o espírito que está se manifestando por um médium na reunião. Vamos lá, não obstante. Meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades conhecentes meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, vinculando luzes a irmãos nossos no plano visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta postos na terra a serviço da ideia imoralista. Imortalista, desculpa. Imortalista. Então, o trabalho dele era ir no centro espírita, simples. O centro tinha vários médios, os médios davam passividade e ele ia lá conversar com os médios, tá? Então, essa era a atividade dele. Com isso, ele faria um resgate pessoal, porque no começo, um pouquinho atrás, ele falou que ele era um grande devedor, tá? Então, ele tanto ia fazer essa doutrinação no plano visível e invisível. Então, ele seria um doutrinador dos encarnados da reunião e dos desencarnados que se manifestassem na reunião, tá? Entretanto, meu amigo... Não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com a fé e noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Olha aí onde ele escorregou, então. Então, ele não conseguiu escapar das tentações. Que tentações são essas? Desde criança, os pais dele encaminharam ele para o espiritismo. Então, espiritismo cristão, ele estava muito bem preparado. A esposa, ele estava trabalhando. Então, para ele parecia que, por um acaso, ele acabou na presidência de um grande grupo espírita. Provavelmente ele está numa cidade grande, em 1940, um grande grupo espírita, ele se tornou presidente. Mas qual foi, então, a tentação? Enchi-me de exigência. Aquele presidente que é muito crica, tá? Então, em vez de atender todo mundo com amorosidade, ele se encheu de exigência. Parece que aqui é a casca de banana que ele vai escorregar. Vamos continuar, então. 8 médiuns.
extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam-me colaboração ativa, contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, obedei aos imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Então, olha aí o que aconteceu. Os médiums deviam ser pessoas simples e vinham com um assunto que ele não achava tão importante, não. Então, ele esqueceu daquela amorosidade de Jesus, que os simples merecem muito mais atenção do que o doutor da lei. E ele, então, aqui, presidente do centro, não, no meu centro tem que ter provas insofismáveis, senão eu não aceito. Então, olha aí a escorregada que ele deu. Então, aquele trabalho de ajuda, de caridade, de consolo, ele trocou por pesquisas filosóficas e ele começou a atrair para o grupo gente de mentalidade inferior. Filosoficamente, o cara era um escritor, o cara era um advogado, o cara era isso, era aquilo, uma pessoa de destaque na sociedade, mas a parte moral talvez não era tão elevada que nem aquele médium mídio que ele começou a desprezar, porque não tinha provas insofismáveis. Enquanto que esse daqui que fala bem, esse me traz provas insofismáveis. Então, cultura filosófica, pesquisa científica, só aceita o que for comprovado cientificamente, ele se afastou do evangelho, tá? Então ele foi atrás de propósitos egoísticos. No meu grupo, os meus amigos, essa turma que trabalha comigo, e foi desprezando os mais simples. Vamos lá. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração, devagarzinho. Perdi a serenidade do tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Então agora você percebe claramente que os espíritos que prepararam esse doutrinador para que assumiu a presidência do centro e a dar todo apoio, eles começaram a se afastar. Por quê? Porque ele, atrás de curiosidade egoística, ele está desprezando o verdadeiro trabalho daquele centro onde ele se tornou presidente. E provavelmente outros espíritos não tão elevados vão se aproximar para atender às exigências egoísticas dele, tá? Então as coisas estão mudando. Então aquele trabalho que começou tão bem tá escorregando. Vamos continuar. Não estamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível. Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nossa doutrina? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino e, enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Então ele estava no grupo, o grupo tinha companheiros benevolentes, tinha um trabalho de evangelho, mas a cegueira da vaidade
fazia com que ele não percebesse no Evangelho os tesouros que tem no Evangelho. Então, tá aí a escorregada que ele deu, tá? A Elisa, a esposa dele, chamava, mas ele queria médium tic-tac, tá? Eu aperto esse botão, acontece tal coisa. Eu aperto aquele botão, acontece outra coisa. Então, não interessa a bondade, a caridade. Ele queria provas irrefutáveis, porque ele tinha que provar que o Espiritismo era isso, era aquilo, e ele acabou se desviando, então, do Evangelho da caridade. Vamos lá, por isso mesmo... Taxava de velharia e de desastre a desastre, antes que me firmasse na tarefa de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastavam-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento, então, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos encarnados. Por isso, estacionei muito tempo desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformou sentimentos. Olha aí onde ele foi parar, tá? De presidente de centro, de trabalho de caridade, de evangelho, ele acabou sendo envolvido por uma espiritualidade que fez ele partir para o lado da política, da pior política. Politicalha, para mim, é a pior política. Politicalha inferior ainda, ele fala, tá? Impede o progresso, estabelece confusão nos encarnados. Então ele se envolveu, provavelmente ele estava no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e ele se envolveu em dinheiro, né? Então aquela pessoa de destaque, um grande fazendeiro, um grande industrial, tinha preferência em vez daquele sofredor que precisava de uma doutrinação na base do Evangelho, tá? Então, olha aí que escorregada legal. Vamos lá. E assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo privado de enfermidades, um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivência de minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto, meu amigo, poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse, abraçando, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Então, você veja aí que por que ele tinha aquele semblante sério, aquele homem acabrunhado, tá? Ele agora que desencarnou, ele conseguiu tudo o que ele queria, tá? Ele tinha palácio de pedra, como ele falou, mas em compensação, enfermidades, o corpo dele estava todo detonado por enfermidades, tá? Então ele ganhou muito dinheiro e provavelmente gastou muito dinheiro nas enfermidades que ele adquiriu por uma escorregada que ele deu pela vaidade egoística, tá? Então, a inferioridade, reviver a inferioridade antiga, religou a companheiros menos dignos. Então ele tinha um vínculo com gente de outras vidas passadas também, tá? E aí tá explicado então a queda dele. E por que ele está tão sério? Mas ele tá ciente que ele está no grupo mensageiro. E ele está, então, querendo refazer o trabalho dele. Terminamos, então, o capítulo 11. E já são 21h50, né? 5 para as 9. 5 para as 9, né? Isso. Então, nós temos um tempinho pequeno para conversar aí. O que vai? Nelson, Sérgio, Rosália, não tem nada para falar? Ô, Baiano, eu acho que esse tema aí que o Belarmino falou cai muito naquele tema lá do Evangelho lá, que é... Eu não vou lembrar o título, mas acho que você sabe do que eu estou falando.
E é mais fácil você dar inteligência àqueles que sabem ouvir e que sabem que tem um Criador por trás de tudo isso, né? Do que aqueles que praticamente adquirem esse talento, vamos dizer assim, mas renegam, né? Acham que eles é que criaram tudo isso e não Deus, né? Então, a gente se ligar em Deus é complicado. Até para mim, que estudo muito, eu desisti de tentar entender Deus, tá? Eu não consigo entender algo que não teve começo, não vai ter fim, algo que é infinito. Deus, para mim, é tão grandioso que eu não penso mais em Deus, tá? Eu sei que, com certeza, existe tudo a ver com Deus, mas para mim eu me ligo em Jesus. E é o que ele falou aqui nesse capítulo, tá? Jesus está no Evangelho. Então, se você começa a fugir do Evangelho, porque você está fazendo uma pesquisa, porque o meu centro só vai aceitar verdades insofismáveis, tem que provar cientificamente, senão eu não aceito. A gente vê isso em presidente de centros da nossa região, tá? Tal médium eu não aceito, tal espírito eu ponho em dúvida, porque eu quero provas insofismáveis. Eu acho que a gente tem que ter, então, uma mentalidade mais aberta, tá? A gente tem que tentar enxergar o coração da coisa, a bondade da coisa. Você entendeu mais ou menos o que eu estou tentando falar? Então não adianta eu ter conhecimento, ser doutor e político, influente e riquíssimo, e não tiver a amorosidade que tinha o Chico Xavier, que ficava no centro espírita até de madrugada, beijando a mão de quem beijava a mão dele também, tá? Chegava a sangrar o lábio dele, que ele estava com a pele fina, tá? Sim. Deu para compreender. Então, tratar quem te procura com todo o respeito, com o respeito que Jesus tratava os humildes, as prostitutas, até o ladrão. Ele falou para o ladrão que o ladrão ia estar no reino do céu antes do sacerdote, pô. Então, você acha que o sacerdote não tinha raiva de Jesus, pô? Com certeza. Tanto que até os próprios discípulos dele não conseguiam afastar um espírito obsessor de uma criança, né? Tiveram que o pai teve que levar até Jesus, e Jesus falou, né? Raça incrédula, até quando estaria convosco? Entendeu, Sérgio? Até quando eu vou ter que suportar vocês? E está suportando até hoje, tá? Tá nós aqui dando trabalho para Jesus ainda, tá? Então, quando eu falei que Jesus é o exemplo, e que Jesus não era tão dócil com os mais poderosos, e por que Jesus falou que até o ladrão ia estar na frente? Por quê? Porque o ladrão está muito perto de se humilhar do que um doutor da lei. Um doutor da lei jamais vai admitir que ele está errado. Agora, um ladrão que dá trabalho para todo mundo, ele pode bater um remorso como bateu aí no nosso amigo aí, Belarmino, e de repente ele se tornou uma pessoa séria e tomar o caminho para São Paulo, entendeu? Enquanto que o doutor da lei vai lá para Mogi, depois ele vai para Hortolândia, vai não sei para onde, e não chega em São Paulo nunca, tá? Então é mais ou menos isso que Jesus está falando, como era mais fácil um ladrão e chegar primeiro no reino do céu do que um desses doutores da lei aí. Por quê? Porque o ladrão está próximo de ter um remorso e falar, caramba, o que eu fiz na minha vida? Vou começar a trabalhar. Exatamente. É mais ou menos o remorso que teve o André Luiz, né? Ficou lá, negou, daí quando a coisa apertou mesmo, ele debruçou lá, levantou as mãos e falou, me ajuda, Senhor. Então, foi onde nós começamos o estudo, no livro Nosso Lar, né? O André Luiz provavelmente era um cientista, não sei quem, que ele não quis falar quem, mas uma pessoa de destaque na capital do Brasil, Rio de Janeiro, pessoa de destaque. Quando ele se viu no umbral grosseiro lá, ele falou, o que estão fazendo comigo? Eu não mereço isso, eu sou André Luiz, meu. E eu sou médico, e eu sou isso, eu sou aquilo, e essa doença que não sara, essa ferida que não sara, e todo mundo me chamando de suicida.
Então, deu trabalho até o André Luiz se prostrar e pedir ajuda, tá? Quando ele pediu ajuda, começou a encaminhar, saiu lá de Hortolândia e começou a ir para São Paulo, tá? Exatamente. Essas só nós que falamos hoje, tá? Já deu o horário, o pessoal não quer falar, não. Não, é o seguinte, é bem complicado o estudo, é muito cheia de lances aí, né? Entra um, entra outro, é difícil. E a gente percebe o seguinte, que lá na espiritualidade, todos nós vamos ter que trabalhar, né? E tem lugar para todos. Então, mas você Nossa, falou tem que trabalhar como se fosse coisa ruim. Só que quando não. você atinge um desenvolvimento tal, trabalhar se torna prazeroso. Você viu no livro Nosso Lar Então, que os mais meritórios lá, os mais graduados lá, eles têm prazer de trabalhar, eles nem férias não tiram, tá? mas o caminho é esse. Isso. A Esse gente, é o então, caminho. a gente, então, primeiro fazer como o César falou, se compenetrar que nós estamos nessa lenga-lenga aqui, porque nós tivemos muitas vidas. Em todas essas vidas, a gente se comprometeu. Então, agora a gente dá uma de humilde e fala assim, caramba, eu estou nesse ponto aqui, eu não saio disso, me ajuda aqui. Então, provavelmente a gente vai ser encaminhado para um centro desse de estudo, de preparação, para começar a sair dos desvios e pegar a estrada principal e ir para São Paulo, que a gente tem que ir para São Paulo, tá? Tem que trabalhar. Esse é o... Para você se sentir bem, entendeu? Tem que chegar lá com o intuito de querer trabalhar. E vai ter lugar para todos. É isso? Trabalho tem. Nós vimos que tem desde mecânico, tem agricultor, tem enfermeiro, tem médico. Então, quando ele descreveu nosso lar para a gente, ele mostrou as várias atividades que tem. Trabalho tem para todo mundo, tá? Então, agora, quem não trabalha, passa mal. Lembra daquela senhora que foi junto com o André Luiz na visita lá com o Clarence, lá na entrevista com o Clarence? E ela queria isso, mas você não tem bônus hora. Mas ela queria aquilo, você não tem bônus hora. Mas eu te dei isso, você não quis, eu te dei aquilo, você não quis. Falando, mas aquilo que você me deu não servia para mim. Então, volta lá, vai continuar descansando. Então, para uma pessoa que precisa ir para São Paulo, volta lá, fica em Mogi Guaçu, então. O dia que você resolver vir para São Paulo, você me procura de novo. Vai ter um estágio, né, Barana? Até você se encaixar, tem um estágio. Então, aí, porque né? nós tivemos muitas vidas, tá, Nelson? A gente normalmente pensa em uma, duas vidas passadas, mas se eu tive, por exemplo, 500 vidas, que eu era na vida 490 e pouco? Que praga que eu devia ser? E todos esses débitos aí estão lá no meu Sapiquá, pô. Um dia eu vou ter que ter um desenvolvimento suficiente para esvaziar esse Sapiquá meu, tirar todos esses débitos tenebrosos que eu tenho lá de trás, pô. Só que você viu aí no caso do Joel, uma vida para trás que ele foi inquisitor lá na Espanha, desequilibrou ele está tudo desequilibrado com vertigem, tratamento de longo prazo nos mensageiros, tá vendo? Mas é coisa, esse que você falou, que tivemos, por exemplo, 500 vidas, é difícil entrar na cabeça, né? Que tivemos tantas vidas, né? Você não lembra porque é de novidade, nenhuma. né? A gente, nas vidas passadas, a gente era católico. E os católicos puseram na cabeça da gente que só se vive uma vez, morreu, acabou. Então a gente ainda tem essa besteira que eu não gosto nem de ouvir falar, morreu, acabou, tá? Morreu, acabou, caramba. Você teve vida pra caramba, você tem débito pra caramba para resgatar, tá? Você não é nenhum inocentinho, você não é vitiminha, não, meu. Vamos encerrar então, Barana? Vamos aqui. Vamos lá, que tá bom. Tá?
liberar os nossos irmãozinhos. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.